Sejam bem-vindos aqui na nossa live. Ia ser pelo um outro Instagram, mas estava acontecendo uma questão lá com respeito ao Instagram da nossa página da Resiliência Psíquica Total, mas estamos aqui. É um prazer receber todos vocês, muito feliz. A gente está iniciando um novo projeto e é um projeto que nós mandei o convite aqui para a Patrícia Pio, vamos ver, aguardando ela entrar. Aqui. Está invertida aí sua câmera. Peraí, deixa eu inverter. Patrícia, seja bem-vinda, Aê! sejam bem-vindos meus amigos também. Feliz por estar com Obrigada, vocês aqui. querido. Vamos Muito lá. obrigada. Vamos! Já está sendo um desafio Oi, Grazi! espetacular, né? Grazi, que legal ter você aqui. Grazi, não sai não, fica aqui que tem coisa boa para você. Sejam todos muito bem-vindos, né? Vamos lá. Galera maravilhosa. A Deise, vamos ver aqui. Camila, Sejam todos muito bem-vindos. Pastor, olha que gente. Meirelles, meu irmão, querido. Vilma. Muito bom, Paty, vamos lá. Bora! Vamos! Então vamos. Então, Vamos começar. sejam todos muito bem-vindos, né? Esse é o nosso projeto Resiliência Psíquica Total. E hoje é a nossa primeira live. E já está sendo maravilhoso, né? Para realmente quem quer desenvolver a resiliência, tá ótimo. É um momento. Então, o momento requer, né, que a gente olhe para a resiliência de uma forma assertiva. Os níveis de sofrimento estão cada vez maiores e a gente tem uma possibilidade real e verdadeira de fazer uma transformação da vida, assim como aconteceu comigo, aconteceu com você. As ferramentas estão aí e a gente quer oportunizar, trazer essa nova possibilidade para que as pessoas elas encontrem ferramentas para elas, por elas mesmas, terem esse desenvolvimento e essa liberdade, né, de poder estar dentro desse grande vulcão, porém de uma forma diferente. Vivendo novas possibilidades, ressignificando, que é muito importante, e se transformar uma pessoa cada vez mais resiliente às situações da vida. exatamente, através da nova ciência, né? Então, a nossa maior missão aqui é através dessas grandes ciências, são grandes cientistas que já chegaram, estão dando palestras na ONU, e convertermos essa ciência em treinamento, para que as pessoas possam, sim, se acessar de uma forma mais profunda, principalmente nos dias de hoje que nós estamos vivendo, né? É uma globalização, muitas coisas estão acontecendo, as pessoas estão com o foco muito fora e elas estão com muita dificuldade em se conectar, em ter essa força interior para poder ter consistência nos seus sonhos, nas suas caminhadas, né? O que eu percebo hoje, principalmente a geração de 40 a 55 anos, estão um pouco perdidas, principalmente eu vejo mais as mulheres, né? Que eu acompanho mais as mulheres. Então, ou seja, com relação ao mercado de trabalho, a reposicionamento, ao estado emocional, e isso acaba impactando diretamente a família e as pessoas que estão ao redor. Então, é aí que vem o nosso projeto, né? Patrícia, Fala, José. quando eu estive gestor de universidade por um longo tempo, e um dos primeiros treinamentos que eu tive lá na universidade, o CEO da empresa, ele trouxe uma demanda de mercado para a gente naquele momento, há quase 10 anos atrás, e falando que a profissão do futuro, a profissão que ia ser mais requisitada no futuro seria psicologia. E naquele momento eu falei, nossa, que coisa interessante, né? Hoje a área da psicologia tem mais candidatos do que a medicina, do que a odontologia. E agora, há pouquíssimo tempo, eu tive um outro treinamento, aí já foi uma busca minha, e que mostra que essa juventude, essa atual juventude, ela vai ter mais de 5 profissões. Então, o nível, né, de turbulência e de ausência de propósito de vida, essa qualidade das escolhas, ela vem se pronunciando cada vez mais, as pessoas mais fluidas e líquidas, né, sem encontrar o seu verdadeiro propósito de vida. E muitas vezes o tempo
que é o que a gente tem de mais importante na nossa vida é o tempo, o que nos qualifica a ser uma pessoa com uma melhor, né? É a qualidade do tempo que a gente tem, né, para usufruir. Sim, e é importante você trazer né, para a live esse assunto, porque o que acontece, né? Nós ouvimos muito falar em geração Z, em millennials, e agora tem a geração alfa, né? Então, a geração alfa é a geração que nasceu em 2010, se eu não me engano, e não existe ainda a profissão que eles vão atuar. Então, é um desafio muito grande, né? Porque quando nós éramos pequenininhos, né, o dentista, o médico, a gente tinha uma proporção de, não, lá eu vou chegar, se não for lá, tem alguma coisa de diferente. Hoje em dia já não tem. Com toda essa velocidade, com a inteligência artificial principalmente, né? E agora estão chegando exatamente os robôs. Eu não sei se você chegou a ver, e o Elon Musk ele desenvolveu um cachorro robô que cuida das crianças de casa, que protege a casa. Então a gente ainda não tem uma noção do espectro que isso vai tomar. Mas uma coisa que nós já temos a noção é que, independente da globalização, as pessoas estão cada vez mais isoladas. E os jovens estão cada vez mais isolados, eles não estão querendo se relacionar. E aqui em Portugal, as mulheres já não estão querendo mais engravidar, não estão querendo ter filho. E a gente está com um problema muito sério com relação a isso aqui, né? E até a arquitetura está mudando, porque a arquitetura que antes nós comprávamos nossos apartamentos. Hoje em dia, com essa geração nova que está chegando, os prédios estão tendo que se preparar para ter a empregada, para fazer cama, para deixar a comida pronta, para ter todo um know-how pronto, para que a pessoa não tenha que cozinhar, não tenha que arrumar a cama, não tenha que arrumar as coisas, né? Então, a questão é, onde é que isso vai parar? E a questão da resiliência, né? Porque hoje eles estão com uma resiliência muito curta. Por quê? A globalização, tudo é muito rápido. O computador é muito rápido, tudo responde muito rápido. Antigamente nós fazíamos o quê? Até o telefone nós tínhamos que discar, né? Tinha que esperar voltar. Então, a cada atitude antiga nossa, Barça, que nós tínhamos que estudar, o Tesouro da Juventude, nós tínhamos que escrever, é uma realidade completamente diferente. Hoje em dia, os professores estão reclamando que os alunos eles estão utilizando a inteligência artificial e eles não têm nem o cuidado de tirar o comando da inteligência artificial para entregar os trabalhos. Então, eles não estão lendo, eles não estão estudando. A questão é qual o impacto que isso vai gerar. E é por isso que você trouxe que a psicologia e as profissões que trabalham com a mente, que trabalham com as emoções, são sim as profissões do futuro. Porque o resto, a inteligência artificial está começando a tomar conta. Mesmo se você for ver o armazém da Amazon, agora já está com robôs. No Japão, os médicos já são robôs. Né? Eu quero acrescentar dados, né, a esses dados que eu já trouxe, que é extremamente interessante com respeito a isso. A gente vê essa grande busca das pessoas por essa especialidade, por essas especialidades, né, na área da psicologia, do desenvolvimento da psicologia em si, né, como profissão. Mas o que a gente observa, né, como professor, e hoje eu observo no meu consultório, recebendo as pessoas, que esse grupo ele está buscando a psicologia não como uma ferramenta profissional de vida, e sim como uma ferramenta de autodescobrimento. Ela quer se autotratar. Ela quer buscar ali naquela profissão algo para ela. E isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso. Isso que a gente vem observando, esse movimento que a gente vem observando das buscas, né, por uma profissão onde, na realidade, a pessoa está buscando ela mesma ali dentro. Ela não está buscando ali um propósito, uma proposta profissional para a vida dela. Então, a nossa geração, né, essa geração que a gente veio, eu peguei essa parte da Barça, das enciclopédias, eu vivi num mundo sem celular, e eu fico, às vezes, pensando assim, gente, o quão isso é desafiador para mim, né? Eu agora estou na inteligência artificial, já utilizo a inteligência artificial para algumas coisas, mas ainda não me aceito ainda nessa inteligência artificial. E no último congresso que eu estive sobre inteligência artificial,
muito bacana. 75% das profissões do futuro não vão estar mais presentes quando a criança nascida hoje for escolher uma profissão. As profissões vão mudar. Sim. Então a gente tem que estar preparado para uma velocidade muito maior do que acontecia e que vem acontecendo. E hoje as pessoas querem se comunicar pelo WhatsApp, que é literal, né? O que você quer, né? O WhatsApp. E tem que ser rápido, veloz e um consumo rápido também, né? Das relações. As relações estão dessa maneira também muito fluidas e as pessoas querem muito, mas não querem estar em lugar nenhum. Isso faz com que o desenvolvimento, que o processo, porque não existe nada na vida que não seja através de um processo. E esse processo está querendo ser não burlado, né? Ele está querendo ter atalhos. Esses atalhos são perigosos. Né? Pelo menos na minha opinião, o atalho sempre foi muito ruim na minha vida. Todas as vezes que eu busquei um atalho para alguma coisa, lá na frente voltou. Esse atalho ele teve um custo. Sim. Não existe dar um jeitinho para o processo da vida, né? Não existe. Então, o que acontece? E tudo isso que nós estamos trazendo é muito interessante, porque ao mesmo tempo que tem toda essa globalização, que tem essa facilidade da informação, a questão da autoestima, a questão da resiliência, a questão da ansiedade, a questão da depressão aumentaram muito, né? Principalmente pelo fato desses filtros, as pessoas têm que ser bonitas, têm que ser perfeitas, e a hora que elas não estão conseguindo lidar com uma realidade fora disso. E agora entrando com o metaverso também, né? Então, todo esse mundo externo, ele está sendo condicionado para esses estímulos. Cada vez mais olhar para fora. Agora, o processo é o caminho de olhar para dentro, é o caminho da reconexão. E é por isso que precisa de processo, precisa de pessoas que já fizeram esse caminho. Porque é a metáfora da caverna de Platão, Sim. né? A caverna de Platão é exatamente o que está acontecendo. Estão olhando então, para as sombras, né? Exatamente. Eles estão com as sombras, nós estamos olhando lá, e aí tem que ter pessoas que ajudem a sair, né? E trabalhar esse emocional, para que fique cada vez mais forte, né? Porque a tendência é piorar, como você já trouxe. A tendência é esse emocional piorar. Esse mundo externo. Eu sou prova disso. E eu vivi as intempéries da vida, como todo mundo passa por as intempéries da vida. E a leitura foi uma leitura muito incoerente com o que os intempéries da vida vêm trazer, né? Quando a gente passa pelo processo e entende que todas essas questões que nos chegam na vida é para se ter uma atenção ao processo de crescimento e que ali tem uma resposta ou uma mensagem para que você tenha atenção àquilo e que após essa atenção recebida e internalizada, esse mesmo processo não vai acontecer novamente. Então, essa forma, né, que quando a gente começa a enxergar a vida de uma maneira diferente e material, ela é muito transformadora. Isso. Aí que tá. A questão é que todos nós que chegamos nesse ponto exige uma certa maturidade também, né? Para você querer passar pelo processo. Porque normalmente é o que você falou, a gente sempre procura os caminhos mais rápidos e mais fáceis, e a gente tenta de todas as formas nesses caminhos, né? A inteligência artificial veio trazer isso aí. Né? E aí o que acontece? É o que a gente estava falando, a questão da depressão, a questão da ansiedade, né? Os jovens não estão sabendo lidar. E o que eu estou vendo, e a nossa maior preocupação, por isso que nós temos também esse projeto, são as mulheres. Né? Porque as mulheres, querendo ou não, a mulher é a espinha dorsal. Não tanto da casa, quanto, né, com os filhos, com o marido. E quanto mais desestabilizadas elas estiverem, elas estão estressadas. Tem um estresse crônico muito forte rolando, né? O resto acaba sendo, né, acaba estressando também, acaba desequilibrando, acaba desestabilizando. Sim. E principalmente as mulheres que vão engravidar, porque isso tem impacto direto na formação do cérebro da criança. Né? Sim.
Então, ou seja, eu estou trazendo aqui dois pilares. Primeiro, a mulher numa condição de engravidar. Segundo, a mulher no pilar da casa. E não só a mulher, mas também os pais, os cuidadores no geral. Porque as crianças, elas não têm capacidade de autorregulação. E elas são autorreguladas pelos pais nesse momento. Sim, Então, se a gente não começar a trabalhar em nós, ter essa consciência, essa percepção essa autorregulação para que eu esteja autorregulado e ao redor se torne autorregulado, é o desequilibra, poder né? do ambiente. Isso, né? E aí, qual é o primeiro passo que podemos fazer para isso? Qual é a conscientização que as pessoas precisam ter para isso? Porque é o que a gente falou, as pessoas procuram respostas rápidas, principalmente eu digo, é, as pessoas elas se apegam nos 21 dias, né? Ou seja, todo mundo fala 21 dias, faça durante 21 dias que sua vida muda, essa técnica, essa estratégia. Mas da onde veio isso, né? Na verdade, essa técnica de 21 dias veio de um médico que ele trabalhava com plásticas, né? Se eu não me engano é Don Walsh o nome dele, e ele trabalhava com amputações também. E o que que acontece? O que que ele percebeu? Ele percebeu que a pessoa demorava 21 dias para se acostumar com o membro que foi amputado, com a nova face. E ele escreveu um livro. E disso acabou vindo exatamente esse processo de você muda a sua vida em 21 dias. E isso é muito perigoso, é o que você trouxe, é muito perigoso se apegar a pequenas coisas assim. Tem que fazer ciclos de 21 dias, Eu uso né? isso na minha vida profissional. Eu uso muito isso, porque existe uma condição na minha especialidade que se chama bruxismo. E eu falo para os meus pacientes, olha, você vai treinar por 21 dias o desencoste os dentes, mas ali você vai construir uma ponte neural, mas essa ponte neural ela não está sólida. Se você Sim. abandonar e achar que isso ali está resolvido, não. Você tem uma tendência a voltar para aquele antigo caminho quando você estiver passando por algum outro evento na sua vida, que são os gatilhos mentais, todos nós temos esses gatilhos. A gente tem uma tendência a retornar para aquele outro estágio. Para que se Isso. seja consolidado, é muito importante que isso seja de um tempo muito ampliado. Com esse tempo muito ampliado. E depois eu fui entender isso através da física quântica, por que isso funciona, e é espetacular isso. Quando você entende isso à luz da biologia quântica, é espetacular isso, como a gente foi conduzido de uma maneira equivocada pela ciência tradicional. Sim, é newtoniano, né? Mas é um processo de evolução também, né? Eles não tinham acesso a essa informação. E toda informação nova que aparece é loucura, né? E aí gera estranheza, gera negação. Então, agora, em 2015, foi exatamente quando nós entramos na época de Aquários, ou na época holística, é que realmente ficou tudo muito mais claro. E aí sim, Planck, a física quântica, ela apareceu aí com tudo, nós estamos utilizando de uma forma maravilhosa, principalmente nos tratamentos, né? Que é Exatamente. de uma forma muito mais rápida, muito mais intensa, e a resposta é realmente espetacular. E eu falo por experiência própria, porque eu fui uma pessoa, a minha primeira formação é em medicina veterinária. Então eu saí completamente catequizada pela universidade, Eu né? Eu também. não acreditava em energia. E mais, eu para onde eu ia tinha o meu saquinho de remédio. É difícil você ver um médico que não é um pouquinho hipocondríaco, né? Qualquer coisa é isso. A gente já significa, a gente já colapsa a nossa função de onda para o negativo, né? Eu Trazendo para a abandonei meus física. saquinhos de remédio há muito tempo. No outro dia eu estava na casa da minha mãe, com minha sobrinha, vou fazer uma mala lá, ela botou aquele saquinho de remédio. Eu falei, você botar um saquinho de remédio para quê? Né? Você já está colapsando a função de onda ali. Exatamente. E aí, o que que acontece? Até eu aprender a fazer esse caminho, né? Principalmente os ansiolíticos. Os ansiolíticos, quando eu não tinha um ansiolítico, eu ficava pior do que se eu não tivesse tomado, né? E eu comecei a Eu usei perceber ansiolítico 5 anos da minha vida. Eu não conseguia dormir sem tomar ansiolítico. isso, isso, e eu não conseguia me controlar mesmo, né? Aliás, eu tomava um para dormir e um quando eu estava acordada. E fora isso, o remédio para dor de cabeça todo dia, porque eu trabalhava na área comercial da veterinária, eu fazia praticamente 200 quilômetros por dia. Então, tudo isso vai impactando. E eu não acreditava.
em outras coisas, até o movimento de mudança de vida que eu fiz, que me levou a confrontar isso e realmente a começar a questionar. E foi aí que eu comecei a perguntar e eu comecei a me permitir a essas novas propostas de tratamento, porque sempre chega uma hora na nossa vida que a gente fala, não dá mais. Eu preciso passar isso. E eu percebia que porque eu fiz a imigração aqui para Portugal, eu precisava passar um estágio para o meu desenvolvimento e crescimento pessoal e financeiro que o remédio não deixava. Ele me deixava apática. Eu aceitava a vida que eu estava levando. O remédio atua numa área que é uma área extremamente importante no desenvolvimento da pessoa, que é a sensibilidade sensorial. Tira a sua sensibilidade sensorial, que é a sua capacidade de interagir de uma forma positiva com o ambiente. Exatamente. E você fica apático, você não faz o movimento de mudança. Você aceita a situação. Tira a tua sensibilidade sensorial. Isso é tão profundo que o sistema ele sabe muito bem aonde ele mexe. Exatamente. O sistema sabe muito bem onde ele mexe, onde ele atua, porque é onde ele vai controlar as pessoas para o caminho onde que eles querem que seja conduzida. Exatamente. Mas a luz, literalmente a luz, ela chegou e a gente hoje tem novas possibilidades. Eu atuo integralmente baseado em epigenética. Tem uma fala agora há pouco tempo do professor Bruce Lipton que eu acho sensacional, Paty, que ele colocou uma criança adotada em uma família de pessoas ditas de câncer por hereditariedade, né? E aquela criança de uma outra família, sem aquele gene relacionado àquela família, desenvolveu o mesmo câncer. Então, eu falo mais. Esquece hereditariedade, que isso é grande. Sim, não, e eu falo mais. Como veterinária aqui, a maioria dos animais desenvolvem as mesmas doenças dos donos. Por quê? É o poder da ambiência. É o poder da ambiência. Né? É o poder da ambiência. Então, exatamente. Então, até os animais, eles acabam desenvolvendo também. Agora, a questão é que a gente está inconsciente nesse processo. Por mais que a gente ache que a gente está consciente, não. A gente está inconsciente. E por isso que precisa de um processo, precisa de uma autoobservação muito profunda. E é por isso que eu estou trazendo treinamento de liderança para dentro do processo, porque é uma autopercepção muito forte, né? A gente vai levar as pessoas a enxergarem como elas estão atuando. É diferente de falar. Foi como eu me comportei. Eu saí de um coadjuvante de uma história para ser um observador e criador da minha própria história. Eu deixei literalmente de ser uma pessoa que vivia às custas de uma mentira que se chama destino e comecei a autorresponsabilização de buscar a minha própria história. E você trouxe uma palavra muito forte, né? A autorresponsabilização. Porque nós trabalhamos com 3 pilares mesmo, né? Que é a tomada de consciência através do conhecimento, através da ciência, que vai gerar a autorresponsabilização e que te leva à ação, né? E foi isso que aconteceu comigo. Quando eu cheguei aqui, quando nós imigramos, eu estava num hospital que era referência aqui na Europa. E para eu sair, eu tive que parar de tomar o remédio. E para eu parar de tomar remédio, eu tive que entrar com alguma coisa no lugar. E aí eu fui fazendo os testes, né? E aí, hoje em dia, é o método, né? Para que você consiga sair com segurança e trabalhar com as ferramentas em você para você se manter nesse processo, para você manter a consistência, que é o que você trouxe, né? A gente continua trabalhando, é um processo, né? Ad eterno. Eterno, ininterrupto. Isso. E muito prazeroso. Isso. E muito prazeroso. É fantástico, porque depois que a gente identifica isso, a gente não quer parar mais. Depois que você entende que você verdadeiramente é co-criador, né? A cada momento você está criando, você está migrando entre querendo não, em mundos paralelos, né? São mundos paralelos, a cada segundo você está migrando, até menos que isso. E você tem sim condições de controlar seus pensamentos, seus sentimentos, a sua qualidade de presença, para que você crie o que você quer
Isso te dá um empoderamento, você se torna realizado e você acaba se tornando mais resiliente porque você entende exatamente o processo, aonde ir, aonde não ir, por que que aquilo não deu certo. Porque quando a gente está inconsciente e alguma ação não dá certo, a tendência é a gente se frustrar quando a gente não tem esse Sim, conhecimento, sim, sim. né? A ser ciência, né? Isso é sensacional, é fundamental para que a gente se reconheça como uma pessoa que está aqui diante de um grande propósito. E esse propósito ele é possível, ele é factível. Nós Sim. conseguimos em todas as áreas da vida, não importa qual é a área da vida, se tiver o foco, o pensamento, o sentimento bem direcionados, a gente atinge aquelas possibilidades. É Isso. ferramenta. A forma que a gente pensa e a forma que a gente sente, ela está criando a nossa realidade, né? E a gente estava conversando outro dia, e aí eu peguei uma frase para trazer para você, que eu estava tentando lembrar na última live que a gente fez fechada, e é muito parecida com aquela frase da pirâmide, né? Olha que interessante que eu trouxe. A gente está falando exatamente disso, do caminho para dentro, de tornar a nossa base muito forte, para que a gente consiga ter consistência na nossa caminhada, né? E essa frase, ela está no livro dos Cantos Potentes, que é um livro egípcio. E ela fala assim: o teu nome é mais poderoso que o nome dos deuses, o teu nome escrito sobre o teu escudo, o nome do Deus sentado no centro da tua barca. Ó barqueiro, detém o teu remo, vira-te atrás e olha nos olhos daquele que vive no centro da tua barca. Isso Que lindo. é o processo, né? O Que... processo é conseguir fazer esse movimento e olhar nos olhos daquele que vive no centro da barca, né? Sim. Paty, é literalmente ajustar as velas do barco para outra posição e entender que quando o barco balança, coisas caem, mas as que ficam, elas vão assumir uma nova posição. E eu queria repetir essa fala, né, que eu escutei numa palestra da professora Maria Helena Galvão, que diz sobre esse ditado egípcio, ele é muito forte na minha vida, que nós temos medo do tempo e o tempo tem medo das pirâmides do Egito. Isso é muito profundo. É, A temporalidade das pirâmides do Egito. isso. E a gente deve ancorar, né? Eu tenho algumas âncoras importantes, né? Então, assim, uma delas é essa. O que eu faço hoje, de acordo com o meu nível de consciência, é óbvio, eu busco colocar em um local onde o tempo não vai ter gerência sobre ele. É isso. Que é o seu mundo interno, né? E é muito interessante Exatamente. você falar isso da consciência, porque tudo que te levar ao patamar de subir de consciência, isso é para todo mundo, para a vida. Tudo que você fizer, que você vai dar um salto de consciência, esse patamar, ele vai ter uma resistência absurda. Quer ver um exemplo que acontece isso? Você precisa arrumar alguma coisa na sua casa, né? Ou seja, você precisa fazer alguma coisa, algum trabalho. Logo nesse dia você vai limpar aquela coisa que você não limpava há 1000 anos, né? Então, sempre quando você tem que fazer alguma coisa, que você vai dar um salto de consciência, vai ter uma resistência e você começa a fazer outras coisas. Você acaba dissuadindo, você acaba dispersando. E o processo ele é muito importante para isso também, para você manter o foco e conseguir manter essa consistência, principalmente nos saltos de patamar de consciência, né? Paty, a pirâmide de Maslow, ela mostra isso de uma maneira muito pragmática, né? É ciência, né? E eu gosto muito da ciência. Eu fui treinado pela ciência. E eu gosto muito da ciência e não vou me desvincular dela. Eu acrescentei questões à ciência que melhoraram minha qualidade científica, né? Como pessoa, como professor, como estudante. Eu acrescentei questões à ciência que transformaram essa ciência muito melhor. E a pirâmide de Maslow, ela mostra exatamente aonde está a grande massa, a grande maioria das pessoas. Nós
fomos Isso. condicionados para nos mantermos na base da pirâmide. O maior volume de pessoas estão ali vivendo de uma maneira que é para não dar esses saltos na vida, né? Não dar ampliar o seu nível de conhecimento e automaticamente de consciência para que ele saia de um projeto que foi estabelecido para que a grande maioria das pessoas sejam manobradas e controladas. É a saída da massa, né? Exatamente. Né? Então, isso daí exige um trabalho interno, um trabalho de foco, um trabalho, né, de futuro e um trabalho de desprogramar toda essa programação negativa que foi colocada. Né? E, na verdade, não existem culpados, existem vítimas. Nós todos somos vítimas de um sistema. Ponto. Agora, o que eu preciso fazer para que eu entenda esse processo, para que eu consiga sair desse processo sozinho, sem nenhum intermediário? Esse é o grande salto, né? Essa é a grande tomada de consciência. E aí que a gente vai conduzir o pessoal nesse processo, né? É uma viagem de mãos dadas, onde duas Gente, pessoas porque que passaram... o desconhecido, ele dá medo, é completamente normal. E é muitas vezes por isso que a gente acaba criando uma nova realidade. E a nossa função é pegar vocês na mão e levar para o desconhecido de uma forma técnica, de uma forma científica, através do conhecimento. E aí você vai estar em outro patamar de consciência. E quando você chegar nesse patamar de consciência, você vai procurar outras coisas, outras ciências. É o amadurecimento que acontece em um espaço muito curto de tempo, que a vida demoraria, às vezes, um ciclo de 5 anos para dar. Né? Diária. É uma permissão diária. Você se permite salto. todos os dias a fazer melhor do que você fez no dia anterior. Até porque a gente é muito induzido a repetir os dias, né? O subconsciente, ele induz muito a gente a repetir. Depois que a gente toma consciência disso, facilita muito. Você muda essa possibilidade. É isso, você falou tudo. Tem que tomar consciência. É consciencialização. É entender, é a metacognição, né? É você perceber como você tem agido durante todo esse tempo. E isso é algo que você precisa se experimentar. Não é algo que acontece assim. Existem técnicas, existem ferramentas para que isso aconteça, né? Agora, acontece que a gente conseguiu agrupar ferramentas para um número muito curto de tempo para você dar um salto grande, né? E é maravilhoso, né? Então, ou seja, eu falo isso por quê? Porque pelo fato de eu ter deixado a medicação, e hoje em dia, gente, imagina eu antigamente que vivia tomando um monte de remédio ansiolítico, hoje eu tomo chá de camomila, jamais eu ia imaginar uma coisa dessa. Eu recebi uma visita no outro dia, uma pessoa estava com dor de cabeça e falou assim: você não tem remédio de dor de cabeça? Eu falei: não tenho remédio de dor de cabeça. Não tem. E, cara, né? eu tenho filho, né? E com filho a gente tem uma tendência a buscar essas coisas, né? De prevenção. Também não. É isso, né? Então é conseguir, mas é claro, você precisa adquirir hábitos, ter ferramentas corretas e entender o processo, porque cada ser humano é único. Não adianta você fazer uma coisa para todos. As pessoas precisam se experimentar, ver qual é o limite de cada uma, o que ela verdadeiramente quer e o que ela verdadeiramente não quer. Sim. Né? E tá tudo certo. O importante é entender o processo de ir para dentro, porque é o que eu falo. Quando eu estava, né, com problemas, com grandes problemas, eu que me coloquei neles. Se eu me coloquei neles, na verdade, eu sou a única pessoa que poderia me tirar deles. Ninguém pode me tirar deles. Não existe uma terceirização para isso. E quando a gente aprende o caminho de ir para dentro, a gente entende que ninguém pode fazer pela gente, que a gente tem que fazer pela gente. É tão mágico, tão mágico isso, né? Como a gente é ingênuo, né? Em achar que se a gente estar em um problema, a gente pode sair do problema, porque quem se colocou lá foi a gente mesmo. E quem sai de lá somos nós mesmos. Né? Não existe salvador. Existe um projeto que a pessoa assume e que ela mesma é autora da sua própria história. Isso, mas aí o que a gente percebe, né? Até eu coloquei aqui, né? Tem 5 dores que interferem diretamente na autoestima, né? Das pessoas.
que elas não conseguem e que derruba a autoestima delas. Que a primeira que a gente já falou aqui, que é a depressão, a ansiedade, a falta de direcionamento. As pessoas estão perdidas, foi como nós conversamos no começo da live, né? Muitos já, a geração alfa não tem nem a profissão que eles vão desempenhar lá no futuro, e isso pode impactar diretamente a autoestima, né? E o estresse crônico. O estresse crônico é algo que virou, infelizmente, virou algo banal. Todo mundo tem estresse. A questão é o que é o estresse, né? Na verdade, se você for É o trazer... sistema de luta e fuga, né? Para quem é da ciência biológica, aí é o simpático e o parasimpático. Eu gosto de fazer uma Exatamente. comparação legal e eu vou ser breve aí, gosto de falar, né, professor? Eu quero quando eu comecei a estudar esse assunto, eu comecei a observar os animais. Porque esse sistema de luta e fuga, ele é primitivo. Todos nós temos, né? O sistema de luta e fuga acontece com todos. Aí eu reparava lá a leoa, quando ia lá, se direcionava para pegar a gazela ou pegar a zebra, e ela ia naquele foco de pegar a zebra, chegava, não conseguia pegar a zebra. 2 minutos depois, ou menos, a leoa já estava em uma outra missão e a zebra voltava a pastar. Por quê? Porque ela tem o sistema regulado. Ela usa Sim. naturalmente o sistema luta e fuga. E nós, seres ditos humanos, quando o sistema luta e fuga liga, a gente não sai dele, a gente fica no simpático o tempo inteiro. A gente fica literalmente no sistema luta e fuga. O que o sistema luta e fuga faz? O sistema luta e fuga bota o sangue em outras áreas do corpo, né? Como o próprio nome diz, luta, brigar e fugir. Não é isso? O sangue vai para as extremidades, sai das outras áreas e a gente fica aí nessa vida, né, Porque a de acordo questão é que a gente está inconsciente, então é por isso que a gente não consegue Mas sair. essa Então, questão da inconsciência, o sistema luta e fuga também é sensacional, é fantástico. Por quê? Porque o sangue sim, sai do lóbulo frontal e vai para o reptiliano. Porque coloca a gente em estado, né, de uma outra área, onde a gente perde a nossa capacidade cognitiva e funciona instintivamente. isso. Aí a questão é o que acontece, né? Precisa desenvolver autoconsciência, precisa desenvolver práticas para que te tirem disso, né? No dia a dia. Então, o que é interessante, né? Principalmente porque hoje a gente se juntou para falar um pouquinho aqui exatamente da autoestima, né? O que impacta a autoestima? E isso está acontecendo muito, né? Não só com as mulheres, como os homens também. Né? Então, o que a gente trouxe? Todas essas emoções negativas que já estão impactando, porque a gente até falou do mundo externo, que é o poder da ambiência, que levam a esse padrão que a gente acabou de conversar, que é o sistema luta e fuga, né? Agora, o que acontece? As pessoas elas não encaram o medo como uma propulsão, porque isso foi uma crença que foi colocada. As pessoas elas levam o medo e o medo elas levam, as pessoas acabam indo para a sua zona de conforto. Elas sentem o medo, elas não percebem que aquilo está direcionando algo que lá atrás daquilo é o que elas querem. Então, utilizar o medo como uma propulsão, não paralisante, né? Mudar isso daí, ter um shift disso daí, né? E aí dividir exatamente as suas metas diárias em pequenos passos. Como é que você pode fazer isso para melhorar um pouquinho a sua autoestima no dia a dia e para você poder encarar esse medo e passar por esse medo, né? Cultivar a autocompaixão. Quais são as práticas diárias de autocompaixão? É o que nós falamos aqui, é a questão do processo. São práticas diárias, né? E a prática do autoquestionamento também. Isso é muito importante para que você consiga, né? Algumas ferramentas para que você consiga sair onde você se colocou, porque é o que a gente falou, nós nos colocamos nesse lugar. A gente tem mania de falar, não, foi a pessoa que não fez, então eu fiquei aqui. Não, você ficou porque você quis. Ninguém tem nada a ver com isso, né? Então, você tomar essa consciência, né? E tem uma frase que eu amo do Napoleão Hill. É sempre a sua vez de fazer a próxima jogada. É sempre a sua. É um xadrez, né? E a gente tem todo esse tabuleiro na nossa mão.
Agora, o que a gente precisa fazer? Como é que a gente precisa se preparar para dar o próximo passo? Como é que a gente consegue Exatamente. domar essas emoções, Qual ter é, esse controle? qual é a estratégia, né? Exatamente qual é a estratégia. Napoleão Hill Perfeito, também. né? Maravilhoso. E porque nós todos temos sonhos. A questão é que o sonho não é, né? E eles foram felizes para sempre, né? Então isso é uma crença que foi colocada. A hora que a gente alcança nosso sonho, a gente precisa continuar trabalhando na gente para se manter nesse sonho também, Sim. né? E aí, e outras metas vêm lá na frente. Eu trouxe até uma frase da Cora Coralina que eu amo demais, né? A verdadeira coragem é ir atrás do seu sonho, mesmo quando todos dizem que é impossível. E aí a gente vê que o nosso caminho é solitário. E o nosso É, caminho é o solitário, caminho é de solitude, é verdade. né? E tem uma outra fala também que eu quero acrescentar isso aí sobre sonhos, quando o Coelho conversa com a Alice pergunta para qual é o caminho, e aí ele responde assim, Alice, quando não se sabe o caminho, em qualquer lugar serve, não é isso? Então, quando a gente tem a possibilidade de fazer escolhas conscientes, esse caminho fica muito melhor, É fica isso. mais claro, fica mais, É isso. mais visível e interessante. Porque quando a gente se coloca no fluxo, a resposta vem. É. É isso. A questão é aprender, né? A se colocar nesse fluxo, a se manter esse fluxo e a entender que existem algumas situações que podem atrapalhar esse fluxo. E quando atrapalhar esse fluxo, como é que você vai reagir? Volta para o eixo. Como é que você vai agir? Né? Volta para o eixo, exatamente. É o que eu falo. O caminho do sucesso, as pessoas acham que é assim. O caminho do sucesso é assim, ó. Quando você estiver em baixa, o que você vai usar em você? Para que você suba novamente, né? E aí, a hora que você estiver embaixo, porque a teoria do caos, ela é real, ela está aí, é o bater de borboleta, né? De repente, a sua vida está indo maravilhosamente bem, em um minuto, tudo muda. Tudo. Acontece uma coisa que tudo muda, e todo aquele planejamento que você tinha, É dentro, e aí? dentro das leis universais, né, do universo, uma delas é a lei do pêndulo. E essa é uma lei que a gente pode estabelecer parâmetros importantes com autoconhecimento para que a gente fique menos à mercê dela. É isso. Menos à É mercê isso. dessa lei do caos, essa lei do pêndulo, porque são leis existentes para quem está vivenciando, né, essa possibilidade de estar nos dois polos de uma maneira equivocada. Acontece o seguinte, quando você trabalha com energia, né? Você sabe, você entende, você está consciente, você é observador, você é a consciência observando o programa, tudo fica mais fácil. Você não se abala tanto e você não nomeia tantas coisas de forma negativa, colapsando isso de uma forma consciente, Sim. certo? A questão é conduzir as pessoas para que elas tenham essa percepção também. E depois disso é um treino diário, né? É exatamente o processo. Ter as ferramentas para que você possa passar por esse processo e cada vez se tornar mais consciente, mais observador, para poder criar o futuro que você quer para você. E colapsar a Exatamente. função de onda, não é? Colapsar a função de onda é um caminho sensacional da física quântica, que a gente vai explicar profundamente sobre esse assunto. É um assunto que eu sou apaixonado. A física quântica mudou a minha Exatamente. vida. É isso. Eu lembro perfeitamente quando eu comecei a estudar lá para o vestibular, era um bolo de carne e ossos, né? Falava, o que você é? Você é carne e osso. Aí depois eu entrei para a faculdade, aí me ensinaram um novo mundo, o mundo das células, célula dali, célula daqui, célula de lá, bioquímica. E depois que eu compreendi o átomo de Planck, né, que é o átomo quântico, mudou completamente o paradigma de tudo na minha vida. Nós somos energia. É isso. E aprender a calibrar essa energia na voltagem certa é o grande salto, né? Se somos energia, frequência e vibração, existe sempre também outra energia, frequência e vibração, e a gente tem que saber em qual onda que a gente colapsa, não é isso? E ter a consciência de que a gente está ali porque nós nos colocamos ali.
É isso. Então, quanto mais consciente você tá, maior qualidade de presença, maior é o controle que você tem, Sim, né? sim. É isso, querido. Ó, nós já vamos agora ir fechando para o final, porque a gente já está aqui papeando há uma hora, né? Quando o papo Alguém tem é alguma coisa bom, para trazer? Ah, é quando o maravilhoso, porque papo se é deixar a gente bom, fica aqui 2, 3 horas, né? Igual os nossos reuniões. Essa turma vai ser maravilhoso, estar com todo mundo e ter essa troca. Vai ser impecável. é, Eu quero saber se alguém quer acrescentar alguma coisa, se alguém quer falar alguma coisa, se alguém quer trocar com a gente agora nesse finalzinho de live. vocês podem Tá ficar tudo à bem? vontade, inclusive, se vocês quiserem mandar um direct, tanto meu quanto da Patrícia Pio, vocês podem ficar à vontade. A gente tem um projeto, que é um projeto de desenvolvimento pessoal, que ele se adapta e agrega a qualquer área do conhecimento. Ele não tem seletividade, né? Por eu ser da área da saúde, a Paty também ser da área da saúde, isso não é para quem é da área da saúde, não é isso, Paty? Isso aí é para todas as pessoas. E a gente tem uma Sim, proposta de mudança diante desses grandes paradigmas que levam para a gente para essa lei do caos, para essa lei do pêndulo, que é para a gente sair disso aí. Que a gente não é uma condição de vida onde a gente se coloca dentro dessa vulnerabilidade. é isso. Ó, toda a informação está no campo quântico, exatamente. Exatamente. Todo mundo sintonizado aqui. E aí, o que que acontece? A nossa maior função é exatamente conduzi-los para fora da caverna de Platão, porque a gente fez esse caminho, né? Então, o Sim. nosso projeto é exatamente nesse sentido, tá? E a nosso convite fica para vocês, para participarem da nossa aula, que vai ser no dia 14, quinta-feira que vem, lá no YouTube. Quem não entrou no nosso canal ainda, clica no link da bio. Tem lá o canal, entra aqui no. Começa a seguir também o Resiliência Psíquica, que é esse perfil que eu estou aqui fazendo a live. E compartilhem com amigos, com pessoas que vocês conhecem, que desejam superar traumas emocionais sem uso de medicação. E nós dois fizemos esse processo e nós vamos conduzi-los nesse processo. Então, quinta-feira que vem, chama o pessoal para participar da aula junto com a gente, né? Tem até um formulário para vocês colocarem o e-mail lá e tem um grupo do WhatsApp também para vocês entrarem que o pessoal já está ganhando presente lá. Telegram também. Isso, exatamente. Ok? Pessoal, foi maravilhoso ter todas vocês aqui. Alguém quer falar mais alguma coisa? Meninas, vocês estão muito quietinhas, né? Isso, mulher normalmente não é assim, não. A doutora Sheila, Kelly, cadê a Mari? Tá aqui também. Tá tudo jóia? Tá tranquilo? Muito bom. Você Então conseguiu me é ver, isso. Paty? Não, eu quero ver Não? se eu consigo tirar uma foto aqui, mas eu tenho medo de desligar o celular. Eu tiro. Tá, não, mas você vai tirar, você tá me vendo, né? O seu tá preto aqui para mim. Mas depois eu vou ver o que que é isso que está acontecendo, porque agora a gente vai começar a conversar, fazer live direta, porque a gente vai conversar mais com vocês, mais com o pessoal, trazer mais, trocar mais. Doutora Gela, só receber, é uma querida aberta para receber. Obrigada, viu? Pela presença de todos vocês aqui. E nós aguardamos vocês, então, na nossa aula do dia 14. Tá bom? Muito obrigado aí. É muito Muito importante ter vocês obrigada. estarem conosco. Estou muito feliz com isso tudo aí. José, querido, muito obrigada e vamos junto, tá? Beijo, pessoal. Beijo para vocês. Compartilhem. Tchau.